Graça e paz, queridos. Estamos iniciando mais uma live nessa noite de quinta-feira. Estamos em pleno jejum de Ebenezer. Eu tenho certeza que hoje Deus mais uma vez vai trazer uma palavra poderosa sobre a sua vida. Vai trazer um direcionamento. Eu acredito muito que Deus usará os seus filhos para falar com você hoje. Amém? Dá um ok aí se o som estiver legal, tá? Pra gente. Pode compartilhar também a live. Compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, para poderem também estar usufruindo da bênção de ter a palavra do Senhor liberada sobre nós nessa noite de quinta-feira. Antes de nós iniciarmos o louvor, eu queria falar com você sobre você que trouxe, você que colocou diante do altar do Senhor na sua casa, as suas ofertas, os seus dízimos, o seu voto. Você pode estar contactando, o pastor Inês, para a gente poder estar pegando o seu dízimo, o seu voto, você que tem esse compromisso, essa fidelidade com o Senhor. Nesses momentos, nesses dias, é o dia que mais se mostra da fidelidade dos homens com Deus. Porque não temos igreja, não estamos indo na igreja, não estamos indo diante do altar, mas mesmo assim as pessoas estão separando suas ofertas, estão separando seus dízimos, seus votos, não porque um homem pede, mas porque há no coração um desejo de separar e de entregar ao Senhor. Então você que já separou, você que já consagrou sua oferta diante do altar, essa oferta de hoje, dízimo, você pode estar contactando a pastora Inês, o pastor Zé Carlos, que eles estarão programando alguém para buscar até você. Amém? Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor. Eu senti de tocar essa música hoje. É uma música que fala muito sobre ter todas as coisas, mas não possuir a presença do Espírito Santo. Eu oro sempre a Deus, que Deus derrame sobre mim a prosperidade, aquilo que eu preciso todos os dias fisicamente, a saúde sobre a minha casa, tudo aquilo que eu sonho em ter. Eu oro, peço ao Senhor que Ele me dê, que Ele me conceda essa bênção, através mesmo do trabalho, dos projetos financeiros, mas muito mais do que isso, nós temos que buscar em primeiro lugar a presença do Senhor. Não só a presença do Senhor. Eu busco a presença do Senhor e também busco as bênçãos de tuas mãos. Mas antes das bênçãos do Senhor, eu busco o próprio Senhor. Ele fala, deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eu quero louvar esse canto que ele fala sobre isso. Eu não quero só a bênção de tuas mãos, não só, mas eu quero principalmente a tua presença. Eu não quero ser conhecido por homens, eu não quero só riquezas. Eu quero principalmente, eu quero tudo isso. Tudo é um conjunto, A vida em abundância que o Senhor nos promete. Ele disse, olha, eu trarei vida e vida em abundância. Porque aquele que serve ao Senhor, aquele que está diante do Senhor, ele com certeza é um abençoado. E tudo que ele coloca às suas mãos prosperará. Então eu tenho a certeza que você tem as bênçãos do Senhor, mas muito mais do que as bênçãos do Senhor, que você tenha, em nome de Jesus, um relacionamento com Ele e com o Espírito. Vamos adorar o Senhor. As riquezas desse mundo, ou ser honrado por todo seu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tudo.
tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém que está perto de ti e tuas bênçãos não ter. O que adianta ter as riquezas desse mundo, ou ser honrado por todo seu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais pra mim e as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível pra alguém que está perto de ti e tuas bênçãos não ter. Cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua face eu quero tocar, teu rosto eu quero ver. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Você pode buscar o Senhor nessa noite. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter.
o desejo do meu coração se eu te buscar. Possível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos vão ter. Essa é a realidade daqueles que buscam o Senhor, daqueles que buscam a face de Deus. É viver o sobrenatural. Que nós nesta noite em unidade possamos receber essa bênção, que em primeiro lugar é a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a tua casa. Tudo que você colocar nas suas mãos seja próspero, porque em ti há o Espírito Santo. Aleluia. É impossível você estar perto de Deus. É impossível você estar se relacionando com Deus e não ter as bênçãos de suas mãos. É impossível. Que a prosperidade do Senhor te alcance. E tudo aquilo que você precise, tudo aquilo que você sonhe, seja realizado sobre a sua vida, sobre a vida da tua família, dos teus filhos. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus essa unção poderosa que nos atinge, a unção da abundância de vida. Aleluia. Cumprirás os desejos do meu coração, se eu te confiar, se eu te buscar. Eu sei, eu creio, Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém que está perto de ti e tuas bênçãos não ter. Oh, e tuas bênçãos não ter. Aleluia, 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 aleluia. Yeah. Nós confiamos em teu amor. Confiamos em tua palavra, de que o Senhor nunca nos deixará sozinho, não. Em unidade como nós estamos agora, o Senhor Ele está ordenando a bênção. Amém? Ele está ordenando a bênção sobre a sua vida. Porque nós estamos em unidade, em concordância. E onde há unidade, há também a bênção do Senhor. Aleluia. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Daqui a pouquinho entra o pastor com a palavra de Deus sobre nossas vidas. Mais uma ministração. Um lugar comum. Nós vamos aprender hoje. Você que está fazendo a campanha, você que está participando do jejum, olha, eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida. Amém? Após esse jejum, nossa vida nunca mais será a mesma. Eu creio. Se você crê, diga amém aí na sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até domingo, às 10 horas da manhã. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, queridos. É uma alegria muito grande para nós estarmos, depois desse momento de louvor ao Senhor, estarmos dando continuidade ao nosso jejum de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos certos de que Deus, neste tempo,
tem uma direção para a nossa vida. E nós já há 2 semanas estamos entrando dentro da realidade daquilo que Deus quer para nós. E nós já alcançamos, né, a compreensão de quem era o maior inimigo de Israel e já começamos a dar passos, né? Na semana passada já demos subimos, né? O termo que eu estou usando agora é esse, nós estamos subindo degraus, né? Nós subimos o nosso primeiro degrau na semana passada e vamos dar continuidade hoje. Nós estamos muito felizes por aquilo que Deus está fazendo, mesmo em condições adversas, né? Porque o nosso Deus é um Deus presente e nós temos provado isso, nós temos experimentado isso dentro desse tempo que nós temos vivido de separação, né, social, de isolamento. Então, que Deus, na verdade, continue nos abençoando. Manda para mim dizendo se está chegando bem a imagem aí na sua casa, se está chegando o som, está dando para você acompanhar direitinho, para que eu possa dar continuidade, para que nós possamos desenvolver o assunto de hoje, né? A palestra de hoje. Parece que está tudo certinho, então nós não vamos, na verdade, esperar, vamos começar. Há, na verdade, uma ansiedade boa, né? No meu coração, de estar liberando sobre sua vida essa segunda palavra da nossa campanha. Então, convido você a abrir, na verdade, o teu espírito para que Deus possa falar com você, para que nós possamos compreender, né, toda essa junção, né, de palestra que o Senhor vai estar liberando sobre a nossa vida, para a gente entender a vontade dele. O nosso texto, né, oficial se encontra em 1 Samuel, capítulo 7, do verso 2 até o verso de número 14. Então, 1 Samuel 7, 2 a 14. Mas como eu falei semana passada, eu li o texto por inteiro, né, por extenso na semana passada, e agora, nessa semana, hoje, nós vamos ler apenas os versículos que estão relacionados ao tema da nossa palestra. Então, os versículos que estão relacionados ao tema da nossa palestra é o versículo 5, 6 e o versículo 7, parte A. Então, eu te convido aí na sua casa, a gente, na verdade, está conferindo com a palavra de Deus o direcionamento daquilo que nós vamos estar trabalhando hoje. 1 Samuel, capítulo 7, versos 5, 6 e 7, parte A. Abriu a sua Bíblia, abre aí o aplicativo também do seu celular e vamos ver o texto oficial para a palestra de hoje. A palavra de Deus nos diz assim: disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, aí nós vamos parar aqui. Até essa vírgula no versículo 7. E eu quero dizer para você que o jejum de Ebenezer, na verdade, foi instituído e nós estamos tendo a oportunidade e a bênção de estarmos fazendo o nosso primeiro jejum do ano. Mas eu gostaria de convidar você a nós fazermos o seguinte: nós imaginássemos assim que estamos subindo uma escada, né? E para subir, na verdade, essa escada do jejum de Ebenezer, eu convido você a fazer exatamente o seguinte: que nós possamos subir um degrau de cada vez, semana por semana, com o objetivo de alcançarmos com segurança o
topo da escalada da nossa completa vitória. Então, semana por semana, vamos subir degrau por degrau. Vamos retornar à palavra anterior. Vamos ver, porque Deus tem, na verdade, um processo a desenvolver na nossa vida. A nossa primeira palestra, que foi a palestra semana passada, nos fez subir o degrau da mudança de vida. Nós subimos o degrau da mudança de vida. Entendemos que o primeiro degrau para nós alcançarmos, esse é básico, para nós alcançarmos qualquer tipo de situação em relação a Deus, o primeiro degrau sempre vai ser o degrau que nos coloca diante da decisão de mudarmos de vida. Fizemos isso na sexta-feira da semana passada. Agora hoje, o Senhor nos coloca diante de uma nova direção. A direção de hoje é encontrando o lugar comum, que nós possamos verdadeiramente subir o nosso segundo degrau, encontrando o quê? O lugar comum. Vamos entender o que é isso. O que é o lugar comum na vida de um crente, na vida de um filho de Deus. Vamos, então, pautar aquilo que a gente quer aprender dentro do texto bíblico e da história que nós estamos trabalhando de Israel no período da tríplice unção sobre a vida de Samuel. É interessante você compreender que depois de 20 anos, de uma insatisfação que Israel viveu, insatisfação por quê? O que na verdade gerava insatisfação? O que gerava insatisfação é que eles estavam 20 anos vivendo uma experiência e ele tinha consciência que ele estava no lugar onde Deus tinha colocado. Eles sabiam que estavam no lugar, aquilo que nós chamamos o lugar certo. O lugar, na verdade, onde Deus tinha prometido. Eles estavam lá, mas, apesar disso, eles não experimentavam nenhuma forma de favor de Deus sobre as suas vidas. Então, em um determinado momento, para eles darem o primeiro passo, subir o primeiro degrau, foi preciso que eles, na verdade, compreendessem, entendessem que eles estavam errados e que eles estavam fazendo alguma coisa errada. É muito importante nós recapitularmos isso. Enquanto nós não reconhecemos alguma situação de erro, enquanto nós não entendemos que às vezes a direção que nós estamos tomando está errada, nós não entendemos que as atitudes que estamos tomando está errada, a gente não consegue subir o primeiro degrau. E todas as vezes que você vai subir uma escada, o importante é que você chegue ao topo, mas chegue com segurança. Então Israel compreendeu. Israel compreendeu que eles estavam errados, estavam fazendo algo errado e resolveram mudar de vida, fazer a coisa certa. Com isso, eles subiram o primeiro degrau em direção à vitória completa sobre o seu maior inimigo. Então isso já é definido, isso é um degrau que nós alcançamos. Nós temos que compreender isso. Eu preciso entender. Será que tudo que eu estou fazendo está certo? Será que eu estou tomando atitudes corretas, perfeitas? Então, todo novo ciclo, ele na verdade começa com uma mudança de vida. Nós vimos isso semana passada. Agora, depois de termos essa consciência, nós vamos entender o que Deus quer para nós a partir do segundo degrau. No texto que nós lemos, nós encontramos Samuel fazendo duas coisas. A primeira coisa que Samuel fez foi, ele liberou duas coisas. Ele liberou a ordem profética, guarda isso, quem gosta de anotar, anote. Ele liberou a ordem profética e ele liberou atos proféticos. Ordem profética e atos proféticos. O primeiro passo, a primeira liberação de Samuel, então, foi o quê? Samuel deu uma ordem profética. Ordem profética.
O capítulo 7, o verso 5 e o verso 6, a parte A, diz assim: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Aí a palavra diz: congregaram-se em Mispa. Há algo, na verdade, muito de Deus nesta orientação que Samuel deu ao povo. Depois de 20 anos vivendo sem o favor de Deus, sem a ação de Deus, por culpa dos seus atos errados, agora eles resolvem primeiro mudar de vida. E quando eles assumem essa condição, tomam essa atitude, imediatamente Deus começa a se mover em direção a eles através do profeta, que era o Samuel. E aí o que acontece? Ele manda, ele ordena, ele dá uma ordem profética. Foi uma ordem qualquer, uma ordem profética: congregai todo Israel em Mispa. E eles congregaram em Mispa. Então há, na verdade, de Deus algo muito importante. E o que há de importante nisso, a gente vai entender. Porque, antes de tudo, você precisa compreender que há uma declaração de Deus presente no Velho Testamento e presente no Novo Testamento, que apresenta um princípio de Deus, um princípio poderoso de Deus. É que aquele que nós, na verdade, conhecemos como Shema hebraico. O Shema hebraico você encontra em Deuteronômio 6:4, mas você encontra a repetição dele em Marcos 12:29. Deuteronômio 6:4 e Marcos 12:29, onde o Senhor se identifica ao povo de Israel e dá uma ordem ao povo de Israel dizendo o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A compreensão: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então é interessante que, pastor, o que isso tem a ver com o Samuel levar o povo a Mispa? Vou te explicar para você. Nós precisamos entender que a ordem, na verdade, de Samuel trouxe ou visava trazer a obediência do povo a este princípio. Qual princípio? Princípio da unidade de Deus. Qual é o princípio da unidade de Deus? Guarda bem no seu coração. O princípio da unidade de Deus é que Deus é único. Deus é um. Deus é uno. Então, dentro desta visão, nós entendemos que Samuel levou o povo diretamente de encontro ao poder da unidade. Vou falar de novo para vocês. Samuel levou o povo dentro desta visão do Shema hebraico. O Senhor, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Deus. Ele levou o povo a se reunir juntos em Mispa. E a ação de Samuel estava colocando o povo, ou a casa de Israel, diante de quê? Do princípio do poder da unidade. É interessante que essa unidade, ela só seria possível para Israel se Israel encontrasse, em primeiro lugar, um lugar comum. Israel precisava encontrar um lugar comum para viver a experiência do poder da unidade. O lugar comum seria aquele lugar convergente, o lugar para onde o povo iria convergir, onde o povo estaria. Este lugar, nós vimos pela Bíblia, que ele é chamado de Mispa. O lugar da convergência, o lugar comum, se chama Mispa. Agora você pode perguntar: pastor, mas por que a unidade, o princípio da unidade traz o poder da unidade? Vou explicar para você. Deus é um. Nele se concentra o poder sobre todas as coisas. Guarda isso dentro do seu coração. Deus é um e nele se concentra o poder de todas as coisas. A sua essência, a essência de Deus, criadora e perfeita,
se concentra na sua unidade. Porque em Deus se concentra todas as coisas. Então a ação da unidade de Deus é a força do universo. É a força que nos move. Eu me movo em Deus. Você se move em Deus. O planeta se move em Deus. O universo se move em Deus. Então nós nos movemos dentro de um processo de unidade. Dentro desse processo de unidade em Deus há uma ação poderosa, quando nós, na verdade, entramos dentro da compreensão deste princípio. Então Deus, preste atenção, estabeleceu Israel em 12 tribos. Porém, eram 12 tribos, mas tinham apenas um Deus. Este era o projeto de Deus, não vários deuses. Israel pecou, errou muito, porque acabava, na verdade, estabelecendo outros deuses. E Deus estabeleceu dentro do Shema hebraico que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então é interessante que o que Deus queria que Samuel apresentasse para o povo, estabelecesse para o povo, tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. Que a ideia, na verdade, de Deus das 12 tribos, em lugares diferentes, sendo julgados, às vezes, por juízes diferentes, o projeto original de Deus, né? Trazia um grande desafio. Eu queria que você anotasse isso também. E qual era o desafio que o Senhor trazia através das 12 tribos? Unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Esse é o grande desafio. O Senhor não criou todas as coisas uniformes. O Senhor não criou todas as coisas iguais. Mas o Senhor, na verdade, criou todas as coisas para que elas tivessem unidade entre si. Para que cada coisa cumprisse o seu papel dentro do processo universal. O que muitas vezes acontece é que o desequilíbrio está exatamente quando se rompe essa cadeia, se rompe essa rede de unidade, essa rede de complementação. Então Israel, para subir o segundo degrau, teria que reunir as 12 tribos, primeiro no lugar comum, e fazê-los, na verdade, as 12 tribos, fazê-las, né? As 12 tribos, apesar de diversas, apesar de pessoas diversas, fazer um só povo. Aleluia. Esse era o grande desafio. Porque o desejo de Deus nesse chamado de Samuel era que, assim como Deus é um, que o seu povo, o povo de Deus, deveria ser um também. Porque desta forma eles subiriam a escalada, né, em direção à vitória completa. Vamos reafirmar alguma coisa aqui. A unidade, se você quiser anotar, eu vou falar devagar. A unidade é um princípio de Deus. A unidade é um princípio de Deus. Para quê, pastor? Um princípio de Deus para o sucesso. É um princípio de Deus para a vitória. É um princípio de Deus para alcançar objetivos. É um princípio de Deus para alcançar alvos coletivos. Então, a unidade de Deus é a direção de Deus para que você consiga realizar alguma coisa. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Para Israel, o pensamento deveria ser o seguinte, preste atenção. Quanto mais eles chegassem a ser, quanto mais Israel chegasse a ser, mais próximo do que Deus é, eles seriam. Então hoje, quanto mais nós nos tornarmos dentro dos grupos que nós, na verdade, vivemos, seja na verdade social, profissional, familiar, eclesiástico, como igreja, quanto mais nos tornamos, mais próximo nós chegamos de Deus, de ser como Deus é.
E isso traz, na verdade, esse poder da unidade, essa ação da unidade sobre a nossa vida. Então, a unidade só seria possível para o povo de Israel se a casa de Israel encontrasse um lugar comum. Não seria a tribo de Manassés em Manassés, Benjamim em Benjamim, Gade em Gade, cada um, Judá em Judá. Não, não era isso que Deus queria mostrar para eles o seguinte, que era importante o momento e que eles precisavam de encontrar um lugar comum. E Samuel os conduziu a este lugar comum. A palavra no verso 16 diz, congregaram-se em Mispa. Aí eu chamo a sua atenção, nós não estamos congregando hoje. Nós estamos em casa. Nós estamos, na verdade, cada um na sua casa. Cada um recebendo, na verdade, a ação de Deus e a palavra de Deus, a adoração na sua casa. Mas o desejo de Deus é que nós congreguemos. A gente não pode, na verdade, achar, não, assim está muito legal, tá muito... Não. O desejo de Deus é congregar. O desejo de Deus é tornar, na verdade, o quê? Um desafio para que nós possamos cumprir o quê? Unidade na diversidade. Mesmo que sejamos, como Israel, um grupo de pessoas totalmente diversas. Nós somos diversos, somos diferentes. Mas o que Deus espera de nós para que nós alcancemos a bênção, para que nós alcancemos, na verdade, a vitória, o que Deus espera é que nós descobramos isso, que na nossa diversidade existe a possibilidade de sermos de termos unidade. Então Samuel os congregar em Mispa, então Samuel congregando a casa de Israel em Mispa, era só a primeira parte de levá-los à unidade. Então a primeira parte de levar o povo à unidade era congregá-los em Mispa. Agora, o lugar comum, eles tinham encontrado, Mispa. Só que tinha mais uma coisa. No lugar comum, teriam que ter atitudes comuns. Vou repetir. No lugar comum, eles tinham que ter atitudes comuns. Aí vai entrar a segunda liberação de Samuel, os atos proféticos. E nós lemos lá, no verso de número 6, até o final, né, na metade para frente, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Nota bem que coisa interessante. Aqui tem uma lição tremenda também para a nossa vida. Foi determinado que aquele povo, agora estando no lugar comum, dando o primeiro passo para compreender o que era unidade, o povo agora, eles tinham um direcionamento de Samuel para atos proféticos. Foi determinado que eles fizessem 3 coisas. Primeira coisa, que eles derramassem água perante o Senhor. E eles derramaram. Derramassem águas perante o Senhor. Esse ato de derramar água perante o Senhor, a gente vai encontrar Davi fazendo isso em 2 Samuel 23:16, quando 3 caio de novo em tuas mãos. Deus foi lá e buscaram água e levaram na caverna para ele. Caio em tua graça. Vendo toda a coragem e o sacrifício dos seus valentes, ele derrama água perante o Senhor. A gente encontra também uma experiência semelhante no Novo Testamento, em João 7, verso 37 e 38, João 7, 37 e 38, quando Jesus fala, né, quem tem sede, venha a mim e beba, porque o povo tinha derramado nas escadas do templo a água dentro de um processo no grande dia da festa dos judeus, né? Então, esse derramar água era algo que eles faziam sempre antes da batalha, lá no Velho Testamento. Eles faziam esse ato. Era um ato, na verdade, que dizia o seguinte, era um símbolo de derramarem as suas almas. Era como se estivesse derramando suas lágrimas. Era um quebrantamento. Era um sentimento assim, de derramar. Então, Samuel falou, eles derramaram, na verdade, primeiro tiraram a água e depois derramaram a água perante o Senhor. Segunda coisa que Samuel, na verdade,
os orientou foi o jejum. Eles fizeram, na verdade, um jejum. Então o povo derramou água perante o Senhor, fez jejum e, por último, no verso 6, se confessaram. Eles disseram o seguinte: pecamos contra o Senhor. Eles fizeram, na verdade, um ato de confissão. E depois que eles fizeram isso, derramaram água perante o Senhor, jejuaram e confessaram, Samuel os julgou. A palavra diz, né? Julgou os filhos de Israel em Mispa. Foram julgados. Agora é interessante a gente compreender uma coisa. O grande mistério do que eles fizeram estava exatamente numa coisa. Presta atenção no que o pastor está te ensinando. O povo de Israel, naquele momento, eles fizeram algo muito especial. Estavam no lugar comum, no lugar que não eram as suas tribos. É um lugar que foi determinado por Deus. Estavam no lugar comum. Agora, eles derramaram perante o Senhor, derramaram água perante o Senhor, jejuaram e confessaram juntos, em unidade, no lugar comum. Amém, irmãos? Eles poderiam ter feito isso, cada um na sua tribo. Mas a exigência de Deus era levá-los para um lugar comum para que eles fizessem esses atos proféticos juntos. Então é interessante nós compreendermos isso. Após eles fazerem esses atos juntos, derramarem água, tirarem água juntos, jogarem água, derramarem água perante o Senhor, jejuarem juntos, confessarem juntos, Samuel veio e os julgou. A gente vê isso, tem importância? Tem. Em que critério Samuel julgou aquele povo nessa passagem? Vou dizer, Samuel não julgou o povo o que eles estavam ou não fazendo. Mas Samuel julgou-os se eles estavam fazendo em unidade. O que eles estavam fazendo era unidade ou não? Então o julgamento não vinha pelo ato, na verdade, praticado. Não era o derramar que estava importando para Deus. Não era o jejuar que estava importando para Deus. Não era o confessar que estava importando para Deus. O que estava importando para Deus é que se eles estavam no lugar comum, fazendo aquilo que foi estabelecido pelo profeta de forma comum. Não era individual, era, na verdade, era coletivo. Era um processo coletivo. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, a orientação que nós recebemos do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 29, fala exatamente isso para nós hoje. Mas pastor, você está falando do Velho Testamento, eu estou te colocando dentro do Novo. Paulo ensina a gente na ceia o seguinte, o que ele fala da lei da unidade na ceia do Senhor. Olha a orientação que ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, eu coloquei aqui entre parênteses, unidade, come e bebe juízo para si. Então, depois do Velho Testamento, até hoje, o que o Senhor exige dos seus, antes, povo de Deus, hoje, família de Deus, filhos de Deus. O que ele exige de nós é que em tudo aquilo que nós pretendemos, na verdade, vencer, romper, ganhar, vencer o nosso maior inimigo, tem que passar por uma experiência coletiva. E essa experiência coletiva, seja ela em que nível de agrupamento for, familiar, profissional, comunitário, eclesiástico, há de haver, na verdade, uma consciência de unidade. E é muito importante nós compreendermos isso, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Jesus tem uma palavra que ele fala que é muito importante, diz, quem na verdade comigo não ajunta, não cria unidade, quem não faz isso espalha. É por isso que muitas das coisas de Deus espalha. Por isso que muita da situação da obra de Deus é espalhada. Porque falta consciência, muitas das vezes, no povo, da unidade que precisamos de ter. Da unidade que leva ao poder de Deus a agir, muitas das vezes até no nosso lugar, como foi no caso do povo de Israel. Então o povo foi levado a um lugar comum para terem atitudes comuns,
comuns, e no juízo de se tornaram um ou não, alcançarem o poder da unidade. Porque na medida que foram julgados, não, eles estão unidos, eles estão em unidade, eles não estão divididos, eles não estão com contendas, eles estão unidos. Naturalmente o poder de Deus ele vem na unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a barba de Arão. E depois fala, ali o Senhor ordena a vida e a bênção, ou a bênção e a vida para sempre. Então o lugar comum que Samuel estabeleceu, por orientação de Deus, foi Mispa. Agora você pode perguntar, pastor, por que Mispa? Mas mesmo que você não tenha perguntado, eu vou te responder. Por que Mispa? Mispa, com base em Gênesis, capítulo 31, verso 49, Mispa significa, guarda aí, anota quem gosta de anotar, a garantia da... Olha só que coisa tremenda isso, irmãos. A garantia da presença de Deus no distanciamento. Aleluia. Mispa, com base em Gênesis 31, 49, significa a garantia da presença de Deus no distanciamento. Gênesis 31, 49 diz, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue, quando estivermos separados um do outro. Agora eu pergunto a vocês, isso é coincidência, irmão? A gente, na verdade, está trabalhando isso no tempo que nós estamos vivendo. Pastor, mas onde, na verdade, está o contexto dessa palavra? Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. O contexto é Labão e Jacó. Jacó, quando saiu da casa de Labão, houve, na verdade, um mal-entendido provocado por Raquel, mas depois de tudo ser acertado, Labão e Jacó fizeram uma aliança de união. E fizeram essa aliança com um testemunho marcado por um montão de pedras, onde eles sentaram, comeram juntos, que era um símbolo de unidade, de união, de comunhão, comer junto. Por isso nós comemos a ceia juntos, representa a unidade. Por isso, quando a gente não entende essa unidade, a gente está no meio, mas está meio para lá, meio para cá, a gente não entende, na verdade, o que é corpo, e nem família, e nem reino. Então eles sentaram perto do montão de pedra e comeram juntos, né? E ali eles fizeram essa aliança. Qual era a aliança? Eles iam se separar. Labão ia para o lado dele, para a região dele. E Jacó ia voltar para casa, para Berseba. Né? Padã Arã e Berseba. O que acontece? Eles fizeram um voto de aliança dizendo, vigie o Senhor entre mim e ti e nos julgue quando estivermos separados um do outro. O que quer dizer? Que mesmo depois de separados, eles permaneceriam unidos na aliança que seria mediada pelo Senhor. O Senhor seria a torre de vigia, por isso que o nome Mispa eles traduzem como torre de vigia. O Senhor seria o vigia. O Senhor seria aquele que julgaria entre Jacó e julgaria entre Labão, se eles estavam verdadeiramente mantendo a união ou a unidade, mesmo separado um do outro. Coisa muito linda isso. Se fizer uma aliança, vai para lá, eu continuo unido com você, eu vou para cá, mas a ação dessa aliança, ela se manteria mesmo separados, mas unidos. Mesmo separados, mas em unidade. Eu quero dizer para vocês que é o princípio da unidade de Deus, que é liberado na medida que eu tenha compreensão, na medida que eu tenho discernimento, na medida que eu tenho a fidelidade desta união que é praticada com as pessoas que estão envolvidas comigo, mesmo que essas pessoas, na verdade, estejam distantes. Agora, o curioso, contextualizando isso que eu estou falando, é que dentro
da visão secular, o princípio de Deus da unidade, ele é trabalhado como lei da unidade. E essa lei da unidade, ela tem uma coisa muito interessante dentro da visão secular. A lei da unidade, ela é chamada de lei da potencialidade pura. Lei da potencialidade pura. E sabe como é que ela se traduz? O pastor resumiu tudo para você, que vai ficar muito certinho para você. Essa lei da potencialidade pura, ela é traduzida da seguinte maneira: poder de realização contido na essência de Deus em nós. Que coisa tremenda isso, hein? Mesmo quem, na verdade, não tem, nem conhece Deus na sua intimidade de relacionamento, consegue compreender a unidade. Que a unidade é o poder de realização contido na essência de Deus em nós. E é interessante que esse pensamento da lei da potencialidade pura diz assim, nos leva a realizações com base, sabe em quê? Olha que coisa interessante. A ausência ou não existência de conflitos entre os seus desejos e o desejo dos outros. Então, quando não há conflito de desejos, quando há, na verdade, desejos em comum, quando as pessoas, na verdade, elas pensam da mesma maneira, elas remam o barco para o mesmo lado, quando eles estão não contra o vento, mas a favor do vento, o que acontece? A ação das coisas, ou seja, as realizações acontecem. Então, eu chamo, isso é a ação da verdadeira essência. O que é isso, pastor? A ação da verdadeira essência. Sabe o que é isso? É Deus em nós, no todo. É Deus em nós e nós em Deus. Quando nós entramos dentro de um processo de unidade, o que acontece são que as coisas começam a se realizar. Porque não há aquilo que eu coloquei, não há conflito de desejo. Não há, na verdade, um empurrando a pedra para lá, outro empurrando para cá. Não tem, na verdade, um puxando para o lado, puxando para o outro. A lei da unidade, ela nos conduz dentro de uma direção. Essa direção é sucesso, é vitória, é alcançar alvos, objetivos, porque nós conseguimos. Olha que Deus está falando conosco. Eu quero a vitória. Eu quero, na verdade, a vitória sobre o meu maior inimigo. Eu preciso compreender, na verdade, e viver a lei da unidade. Paulo nos ensina alguma coisa em relação a isso? Olha só o que Paulo fala para você. Eu vou ler aqui a palavra de Deus no teu coração. Paulo, ele nos ensina o seguinte. Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2. Isso só não vou discorrer sobre isso, eu vou ler para você. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, agora preste atenção, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2, 1, 2. Irmãos, aqui concentra tudo. Tudo que eu preciso na minha casa, você na sua casa, tudo que você precisa na sua igreja. É isso. É pensar, na verdade, dentro dessa forma. Vamos pensar na mesma coisa. Vamos ter, na verdade, o mesmo amor. Vamos ser unidos de alma e ter o mesmo sentimento. A razão da igreja é essa. A razão da assembleia, da eclésia, aqueles que foram chamados para fora é exatamente isso, é viver dentro de um processo de unidade na nossa diversidade, é mostrar para o mundo, é mostrar para o inferno, é mostrar para o diabo que nós somos capazes de quê? De nos tornarmos tão humildes que conseguimos, na verdade, não querer que só a minha vontade seja realizada, que muitas vezes eu preciso de abrir mão para, na verdade, ouvir e compartilhar com aqueles que também convivem comigo. Quando nós temos uma casa cujo a base é a unidade, você pode ter certeza que é uma família que vai prosperar. Pode ter certeza disso.
E às vezes a gente pensa assim, mas por que não acontece? Eu faço isso na igreja, eu faço aquilo, e as coisas não acontecem. Olha, analisa a unidade, analisa essa ideia da unidade. Como é que está sendo a unidade na sua casa? Como é que está sendo discutidas as coisas? Existem muitos conflitos de desejos. Um deseja uma coisa, outro deseja outra. Um quer empurrar para lá, outro quer empurrar para cá. A gente quer, na verdade, que as coisas andem. Mas como é que vai andar? Existe o princípio de Deus. Existe a ação do Deus em nós no todo. Eu e aqueles que convivem comigo, seja em que ambiente, na verdade, comunitário que for, para dar certo, precisa haver, na verdade, essa compreensão. E é interessante que se nós olharmos a igreja primitiva, eu vou ler para você Atos 21 e 44, sabe o que está escrito? Rapidinho, pequenininho. Todos os que creram, igreja primitiva, estavam, sabe como, irmãos? Juntos e tinham tudo em comum. Atos 21, 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 21, 44. Sabe o que é isso? É o que eu estou te ensinando. Lugar comum adicionado a atitudes comuns. Eles estavam juntos, lugar comum. Tinham tudo em comum. Atitudes comuns. É muito tremendo nós entendermos isso, irmão. Entendermos que o que nós fazemos como igreja tem muito mais poder do que o que nós fazemos individualmente. O que nós fazemos como igreja tem um poder que quando nós fazemos individualmente não tem. Tem gente que fala assim, eu não vou orar na igreja, eu não vou orar, na verdade, em conjunto, em grupo, eu não vou orar porque eu oro em casa. A sua oração em casa tem, na verdade, o seu valor. Mas quando você ora, na verdade, em conjunto, aquele momento nosso de concordância, quando a igreja diz amém, o dizer amém, você não imagina, na verdade, o poder que existe nisso. Porque ali se concentra a ação da unidade do corpo de Cristo, a unidade da família de Deus, a unidade do reino de Deus. E um amém é tão poderoso que faz tremer, na verdade, o inferno. Eu não tenho dúvida disso. E às vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer o jejum da igreja, não. Eu faço o meu jejum particular. Eu não vou fazer. Você não imagina, na verdade, a diferença que existe entre você jejuar particularmente e jejuar em conjunto, em comunhão, em unidade. Mas eu não vou entregar, na verdade, o meu voto, não. Eu faço o meu voto de outra maneira. Eu vou dar, na verdade, o meu voto um pobre vai passar na minha porta. Eu vou fazer. Olha, não é a mesma coisa, porque o que nós somos orientados é nós estarmos no lugar comum. Sim, estamos. Nós temos uma igreja. Igreja, palavra e ação. É uma igreja, é um lugar comum, onde nós todos estamos e tentando viver uma unidade na nossa diversidade. Mas não basta estarmos no lugar comum. Nós temos que ter atitudes comuns. As nossas atitudes comuns são poderosas, porque é isso que Deus estabelece para que nós, na verdade, sejamos semelhantes a Ele. É a unidade de Deus em nós. Então, o convite que eu faço para você, vamos subir o degrau do lugar comum. Vamos subir hoje o degrau do lugar comum. Vamos sair, na verdade, dessa experiência de isolamento social, voltando para o nosso lugar comum, que é a igreja, dentro de uma outra visão. Uma visão de andar junto, de caminhar junto, caminhar na mesma direção. Observar, na verdade, as coisas de uma maneira diferente. Então é muito importante, na verdade, nós termos essa compreensão. Porque a palavra de Deus ainda nos dá mais uma orientação dizendo, ora, o Deus da paciência e da consolação. Que Deus é esse? A gente não gosta de falar isso, mas eu falo para você porque é verdade. O Deus da paciência e da consolação, o Espírito, que é o Espírito Santo, nos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordeis e a uma voz glorifiqueis a Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 15, versos 5 e 6. Romanos 15, 5 e 6. Olha só que chamado bonito, né? O Deus, Espírito Santo da paciência, o Espírito Santo da consolação, nos conceda o mesmo sentir de um para com o outro. Amém? Deixa eu deixar um versículo para você ler em casa. Leia Efésios capítulo 4, verso 3 a 6. Efésios 4,
3 a 6. Vai te alimentar também dentro dessa visão que eu estou passando. E concluindo, nós vamos concluir que nosso lugar comum está na consciência, irmãos. O nosso lugar comum, além de ser a igreja em Cristo, está na consciência de estarmos juntos na igreja em Cristo. E atitudes comuns são as que nós tomamos juntos na unidade do Espírito. A unidade do Espírito é que cria essa força, esse poder espiritual que conduz as coisas de Deus. Deus não trabalha na confusão. Deus, ele trabalha na unidade. A gente tem que aceitar e entender isso, irmão. Você quer uma benção, às vezes tem confusão. Eu tenho confusão na minha casa. Então, em nome de Jesus, pede a Deus, pede ao Deus da paciência, o Deus da consolação que entra na tua casa, que tire, na verdade, o quê? Os conflitos de desejos. Um deseja uma coisa, outro deseja outra. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra na sua vida, na sua casa. Que haja unidade, que haja isso que eu estou dizendo, uma unidade espiritual. Que haja, na verdade, uma concessão, um abrir mão para compreender qual é a vontade de Deus. Uma visão, não uma visão de entendimento, mas uma visão de discernimento. E eu convido você a fazer comigo, agora, e com aqueles que estão hoje junto com a gente, ligados na nossa live, a oração de Mispa. Foi uma grande descoberta que o pastor fez dentro do trabalho que eu faço, na verdade, para abençoar a tua vida. E não é só orar, mas a gente preparar também. Bíblia é o teu alimento. Então, a oração de Mispa é uma oração que Israel leva tão a sério isso, e as famílias, elas têm, na verdade, joias que representam a oração de Mispa. Inclusive, existem medalhas que são, na verdade, trabalhadas, né? E eles usam medalhas, placas, broches, né? São chamadas joias judaicas. E nessa joia tem a oração de Mispa, do Gênesis... Gênesis o quê que eu tinha lido? Deixa o pastor voltar lá. Do Gênesis 31, 49, né? A oração de Mispa, ela traz exatamente o quê? A oração da aliança da unidade, né? Então a oração de Mispa é assim, eu vou fazer uma vez e depois eu gostaria que você, na verdade, repetisse comigo depois, né? A oração de Mispa, ela diz: que possa o Senhor estar entre nós enquanto estivermos separados um dos outros. Que Ele julgue nossa união, estabeleça o poder da unidade sobre a nossa vida. Amém. Quer fazer comigo? Vamos lá então. Vamos fazer comigo? Você aí? Que possa o Senhor estar entre nós enquanto estivermos separados um dos outros. Que Ele julgue nossa união e estabeleça o poder da unidade sobre nossa vida. Amém. Então, essa é a oração de Mispa. Eu desejo disponibilizar, né, esse ano, depois que acabar essas coisas todas, essas joias, né, judaicas, para que nós possamos ter até mesmo para colocar no nosso altar. Né, são joias mesmo, porque algumas é de ouro, outras é prata. Então é algo que se levam muito a sério. Eles têm, na verdade, as medalhas, as placas e os broches. Eu quero disponibilizar isso aí futuramente, né, para marcar esse tempo, esse dia de hoje, que eu vejo altamente profético na nossa vida. Né? E quero, na verdade, finalizar essa palavra de hoje convidando você a subir esse degrau, o degrau da unidade. A bênção da unidade das tribos de Israel presente na oração de Mispa, né? A aliança de unidade. Olha, eu não tenho a medalhinha, não tenho, na verdade,
esqueci, a medalha, né, da oração de Mispa. Mas eu quero dizer que essa oração eu faço com você, eu faço com todos vocês que são filhos apostólicos, eu faço com vocês. Nós temos uma aliança de unidade, nós estamos unidos, nós estamos separados, mas não estamos, na verdade, o quê? Nós estamos distantes, mas não estamos separados. Mesmo na separação, nós estamos em unidade. Eu tenho certeza que Deus vai dar, na verdade, uma turbinada na sua vida quando você entender isso. As coisas que emperram o nosso caminhar são os conflitos, são as ideias diferentes, são as coisas, na verdade, que a gente não concorda. Por isso que a nossa igreja, não é porque eu estou pregando isso hoje, mas a nossa igreja tem um momento chamado momento da concordância. Eu queria que você entendesse muito bem isso. Eu não posso fazer momento da concordância se eu não concordo. Eu não posso fazer momento da concordância se eu não sou uma pessoa que concorda com as coisas. Eu tenho um sentimento. Aí eu estou na minha casa, eu recebo o momento da concordância. O meu amém tem um poder muito grande. Meu amém, eu dizer, não, Senhor, assim seja. Eu concordo. Eu concordo, Senhor, com a tua igreja. Eu concordo com o seu planejamento. Eu concordo com a sua direção. Eu concordo com aquilo que o Senhor estabeleceu como jejum. Eu concordo, o jejum, que coisa tremenda. Como é que a gente vai fazer jejum sozinho? Que coisa tremenda que nós estamos fazendo. Nós estamos hoje, vamos entregar o nosso jejum de açúcar e doce. Vamos entregar. Quantas pessoas não tiveram que fazer, na verdade, verdadeiros sacrifícios essa semana? Mas nós fazemos isso. Para quê? Porque estão trocando isso com Deus por alguma coisa. Engano, loucura, não é isso. Nós fazemos o jejum para receber de Deus a ação da unidade. Fazemos juntos, todos ao mesmo tempo. E isso, na verdade, nos abençoa a nossa casa. É a bênção da unidade das tribos de Israel presente na oração de Mispa, aliança de unidade. Que Deus, na verdade, te abençoe, que Deus nos abençoe, que nós possamos hoje ir dormir com essa ideia, fazer uma avaliação de como está a nossa casa. Nós estamos vivendo em unidade em casa, ou estamos vivendo uma guerra, uma batalha, conflitos constantes. Está amarrado, eu libero uma ação de destruição, de ação do diabo, porque é isso que destrói uma família, é isso que destrói, na verdade, uma igreja, a falta de consciência de unidade. Estar no lugar comum. Essa noite, nós encontramos o lugar comum. Esse lugar comum, dentro da nossa consciência, é nós estarmos juntos, unidos, em Cristo, na igreja do Senhor, mesmo se estivermos separados. Mas a unidade, ela permanece porque nós temos uma aliança de unidade. Então eu quero, nesse momento, estar entregando o nosso jejum dessa semana. Eu quero também estar orando para que Deus abençoe as ofertas que de alguma maneira possam ter sido colocado aí na sua casa no altar, algum voto que já esteja sendo entregue ao Senhor no dia de hoje, e liberar, na verdade, essa palavra de ministração de unidade, em nome de Jesus. Não vamos deixar que nada entre na nossa casa, entre na nossa vida, entre na nossa igreja. Vamos manter, na verdade, a unidade em nome de Jesus. Unidade em Cristo. Unidade para eu não presta. Ficar unido para fazer coisa errada não vale a pena. Isso tem muita gente fazendo por aí. Até mesmo dentro das igrejas. Que, na verdade, nós estamos dizendo é andar na direção da voz profética, direção daquilo que Deus estabeleceu. A coisa mais fácil, irmão, de as pessoas se unirem é para, na verdade, criar confusão, criar problema. Agora, nós somos daqueles que entendemos que nós não somos guiados por vista e nem por consciência humana. Nós temos um Deus que nos dirige. Então é aí que eu te convido, para você entrar dentro desse processo, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos, na Tua presença, Senhor, que eu não tenho dúvida de que nós estamos hoje, colocar, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, a vida de cada um dos Teus filhos, filhos apostólicos, amados e queridos do Senhor, que estão envolvidos nesse processo, Senhor, de compromisso e envolvimento. E não estão apenas assistindo uma live, mas estão, Senhor, envolvidos dentro desse processo de unidade da igreja. Eu quero liberar, Senhor, uma ação poderosa da Tua parte, que o poder da unidade, mesmo à distância, faça, Senhor, uma ação milagrosa e poderosa na vida e na casa dos Teus filhos. Que os milagres não cessem,
mas que haja consciência de unidade ao esperar esse milagre. Que as coisas extraordinárias aconteçam, mas que haja verdadeiramente corações, Senhor, que criem expectativa para receber essa ação poderosa do Senhor. Ah, Pai, nós queremos te entregar nessa noite o nosso jejum. Nós jejuamos açúcar e jejuamos, Senhor, doces. Nós queremos, Senhor, entregar não como sacrifício, não como troca, mas como prova de que nós podemos, Senhor, ficar sem açúcar e sem doce, porque nós temos um Senhor que é acima de qualquer tipo de coisa, e o fazemos, Senhor, em unidade, assim como o Senhor tem nos ensinado. Nós queremos, Senhor, pedir que a ação poderosa da ministração desse dia de hoje, que os teus filhos tenham verdadeiramente encontrado um lugar comum, e que compreendam, Senhor, a importância de não sermos individuais, mas a importância de sermos família, de estarmos juntos, de estarmos envolvidos. Tira, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de separação, todo espírito de contenda. Eu amarro o demônio do inferno que vem trazer dissensão, confusão, bagunça. Em nome de Jesus, eu te jogo por terra na autoridade espiritual que está na minha vida. Ah, em nome de Jesus, que a igreja seja livre de todo e qualquer sentimento de divisão, qualquer sentimento de separação, qualquer sentimento de conflito de desejos, em nome de Jesus. Que como igreja, nós recebamos, Senhor, a bênção, Senhor, da oração de Mispa, a aliança da unidade, e que possamos desfrutar disso, porque as portas já estão abertas e com certeza as bênçãos vão chegar e as bênçãos vão ser recebidas em ambientes de unidade, porque onde há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Muito obrigado, Senhor. Nós entregamos o nosso jejum, nós entregamos os nossos votos, nós entregamos as nossas ofertas, nós entregamos a nossa vida para a glória e para a honra do teu nome. Que tudo que tinha que ser feito nessa noite possa ter sido feito através da ação do teu Espírito Santo. No nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém. Aleluia. Eu agradeço a Deus por esses momentos, por essa palavra, por tudo que nós vivemos. E eu quero só dar uns avisos para você. Eu não quis fazer no começo, porque eu quis entrar na palavra, rápido e objetivo. Segunda-feira, você vai ter uma experiência. Eu vou repetir esse aviso no domingo. Segunda-feira você vai ter uma experiência muito especial. Todo dia que você acordar, nós vamos ter o café da manhã apostólico. O pastor, todo dia de manhã, no nosso WhatsApp, eu quero agilizar o WhatsApp. Eu quero que o WhatsApp seja usado para a igreja, para a gente, coisa nossa. A gente, na verdade, deixar um pouco de colocar só coisas de gente lá de fora. Colocar isso. Tem gente que coloca pastor que eu nunca vi na vida. A gente coloca gente da China, do Japão, da Inglaterra. Quero, na verdade, agilizar esse WhatsApp para a gente, na verdade, ter algo nosso. E eu vou dar uma palavra todo dia de manhã. Quando você acordar de manhã, vai ter uma palavra do pastor. Não é palavra de pregação, não. Eu vou estar conversando com você. E vou deixar uma linha aberta. Alguma coisa daquilo que eu falar, que você, na verdade, não tem entendido, ou que você queira comentar comigo, eu vou deixar, na verdade, a minha linha aberta para que você converse comigo. Vou deixar o celular separado para isso. Eu vou falar uma palavra por dia. Todo dia de manhã vai ter uma palavra meu. Café da manhã. Quando você for tomar o café da manhã, vai lá, pega o celular e abre no WhatsApp. Vai ser, na verdade, uma mensagem, não é escrita, não. É uma mensagem, na verdade, gravada. É um áudio que eu vou estar fazendo para você. No máximo uns 10 minutos, 12 minutos. Coisa rápida para você ter tempo de poder ouvir. Então, todo dia eu vou estar com você. A partir de segunda-feira, todo dia de manhã, né? Acredito eu, para a alegria da igreja, né? Me ouvir todo dia de manhã. Eu vou estar, na verdade, te cumprimentando, te dando bom dia, te abençoando o seu dia e conversando com você. Vai ser uma conversa de 10, 12 minutos, mas vai ser algo, na verdade, muito importante. Vamos manter isso. E o convite que eu faço é você, na verdade, repercutir essa conversa nossa do dia o dia todo. Converse entre vocês.
Crie, na verdade, um ambiente de comunhão, de unidade. Não ficar dando tiro para tudo quanto é lado, não. Existe muita gente dando tiro para tudo quanto é lado e não resolve a situação. Você tem um lugar onde você tem que buscar. Você tem um lugar onde você vai encontrar a sua resposta, onde você vai encontrar a sua bênção. Você sabe que você tem um lugar comum. O lugar comum é a tua igreja. Não é a igreja lá de Manaus, não é a igreja lá de Pernambuco, é a igreja do Senhor, onde você, na verdade, congrega, onde você, na verdade, foi batizado, onde você, na verdade, foi batizado com o Espírito Santo, onde você toma sua ceia. Este é o seu lugar comum. Então eu vou dar esse espaço. O nosso WhatsApp nunca mais vai ser o mesmo. Porque nós vamos, na verdade, iniciar um processo que eu vou estar falando com você e você vai estar recebendo a bênção de Deus, eu não tenho dúvida disso. Todos os dias vai ter alguma coisa que vai, na verdade, edificar a sua vida. Em nome de Jesus. E outra coisa é que no dia 9 o pastor está planejando ter um almoço da igreja no dia 9. Mas eu vou, na verdade, domingo te dar uma orientação maior e no WhatsApp amanhã eu já vou colocar, na verdade, o cardápio, o valor, novamente, que a gente fez da outra vez, né? Vou colocar tudo direitinho, mas estou te alertando. Ah, pastor, vai ter que sair vendendo, não, para casa, o pessoal de casa, a família, ajudar, na verdade, a gente, dentro da receita da igreja do mês que vem, esse almoço que nós vamos fazer no dia 9. Eu espero, tentei fazer contato com algumas pessoas hoje, não consegui, o telefone de repente não atendeu, mas eu já tenho uma pessoa que vai cozinhar pra gente, né? A irmã Lia, já combinei com ela, a Lia vai estar nos ajudando, ela já fechou comigo ontem, e vou, na verdade, arrumar pouca gente, não é nada, na verdade, para fazer um movimento muito grande, mas qualquer coisa que nesse tempo entrar para ajudar, a igreja ajuda. E eu sei que você vai me ajudar, eu sei que você vai ajudar, porque você, na verdade, está num contexto de unidade com a sua igreja. Que Deus te abençoe. Domingo, nossa live às 10 horas da manhã, não perca, vou dar continuidade à palavra de domingo, vou continuar falando do Espírito Santo. Então, crie expectativa no teu coração também para ser abençoado no domingo de manhã. No mais, que Deus te abençoe. Nosso jejum da próxima semana não é um jejum difícil, nós vamos estar jejuando, nós vamos deixar, na verdade, o arroz de lado. Nós não vamos comer arroz a partir de amanhã até quinta-feira que vem. Vamos substituir. Eu sei que, na verdade, nós temos um grupo de pessoas criativas, né? E vamos fazer isso e vamos estar em unidade, vamos estar jejuando arroz. Ah, você perdeu os 2 jejuns anteriores? Isso não quer dizer que você não tem que fazer os outros, não pode começar a fazer. Começa amanhã fazendo o jejum com a gente. Começa também, na verdade, a participar desse sentimento. Fica de fora, não. Entra dentro do processo, vem para o meio da roda. Se você vier para o meio da roda, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te moldar, vai fazer de você um vaso novo. Se você ficar nas beiradas, vai continuar, na verdade, vaso quebrado. E Deus não quer isso, Deus quer abençoar a tua vida. Então, essa semana vai ser uma semana muito especial, né? Porque nós vamos estar jejuando arroz com esse intuito, né? Esse intuito de estarmos em unidade. Deus abençoe a tua vida. Toda ação, na verdade, maldita e maligna da madrugada, espanto noturno, eu repreendo em nome de Jesus, para que você, na verdade, deite, coloque sua cabeça no travesseiro e concilie no sono abençoado, para você ter amanhã uma sexta-feira extraordinária. Eu te envio para uma sexta-feira abençoada e um fim de semana fora de série. Que Deus, na verdade, abençoe a tua vida. Te amo em Jesus. Temos que ser